Oi, eu sou a Carol do canal de Caso a Caso e hoje eu vou trazer para você a história do Franklin Delano Floyd, que por 17 anos conseguiu passar a vida foragido e com isso levando uma menina de 4 anos, e as coisas que ele faz assim são fora desse mundo. Eu posso dizer que é um lugarzinho especial no inferno dedicado para esse tipo de pessoa. Antes da gente começar a entrar nessa história, eu queria pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, porque 97% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas e eu preciso muito da inscrição de vocês para eu conseguir me monetizar. Mas, se você quiser me ajudar além disso, eu vou colocar meu Pix aqui embaixo e você pode mandar alguma ajuda para mim, se você quiser, enquanto eu não sou monetizada, mas as inscrições são muito importantes. Seu like é muito importante, seu comentário é muito importante, então por favor façam isso por mim. E o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Vocês também podem me mandar sugestões de casos que eu não conheço ainda, porque eu não conheço todos. Vocês podem mandar sugestões aí de casos, também de comentários também, para que eu faça casos que vocês gostariam de ver. E outra coisa, muitíssimo obrigada por me fazer chegar até aqui, é muito importante a ajuda de vocês, mas muito obrigada e vamos lá falar do Franklin. Então, o Franklin nasceu em 17 de junho de 43 em Barnesville, na Geórgia, e ele era o caçula de 5 filhos, de Thomas e Della Floyd. A infância do Franklin foi péssima, cara, e quando eu digo péssima, é porque foi péssima mesmo. O pai dele era muito abusivo, o pai dele era alcoólatra e ele batia nas crianças e na mulher. Sempre que estava na hora dele chegar do trabalho, as crianças e a mulher se escondiam debaixo da cama para não apanhar. Eles evitavam o Thomas a qualquer custo para não apanhar, porque era muito, muito abusivo naquela casa. O Franklin ainda era bebê quando o pai dele faleceu de problema no fígado e nos rins por causa de tanta bebedeira. E a gente acha assim, poxa, de repente a vida dele vai melhorar, né? Mas não, não é isso que acontece. Porque em janeiro de 46, a mãe do Floyd decide que não consegue mais criar os filhos sozinha, sem a ajuda do pai, e ela coloca todos os filhos num orfanato. E esse orfanato em que ela deixa os filhos não poderia ser pior. Tipo, ela escolheu o pior lugar para colocar os filhos dela. Nesse lugar, as crianças são tratadas como animais, eram punidas à toa, e tanto pelos funcionários quanto pelas crianças mesmo. Nesse orfanato, até a alimentação ou a falta de alimentação eram usadas como punição. Eles não tinham lugar direito para dormir, era um em cima do outro e as regras eram tipo super restritivas. Era muito, muito rígido e isso nem é tudo. Além desse ambiente terrível, apanhar ali por qualquer motivo não era incomum, era muito normal. E não só pelos funcionários, as crianças também brigavam entre si, acabavam batendo uns nos outros, sabe? Desde soco a chute a violência sexual. Esse lugar, ele era repleto de violência, do chão até o teto. E era impossível sair dali sem sair com o psicológico totalmente destruído. E não foi diferente com o Franklin. Ele saiu dali, vocês vão saber como ele saiu. O Franklin, ele era visto como meio feminino para as crianças ali. E naquela época, a homofobia era muito pior, principalmente entre as crianças que não tinham controle nenhum. Essas crianças batiam nele, as crianças riam da cara dele, caçoavam dele. E teve até uma situação em que o Franklin ele foi abordado com um cabo de vassoura pelas crianças mesmo. O tempo foi passando e o Franklin começou a se rebelar contra o tratamento que ele recebia ali naquele orfanato. Ele tentou fugir várias vezes, ele começou a roubar as coisas no orfanato, ele começou a causar muito problema, começou a retrucar os funcionários, o que era totalmente não permitido. Ele começou a virar alvo dos funcionários mesmo também e apanhava assim por absolutamente qualquer coisa que ele fizesse. Uma das coisas mais pesadas que o Franklin passou nesse orfanato foi quando ele foi pego se machucando e, infelizmente, os funcionários ali, a solução para isso foi
forçarem o Franklin a colocar a mão dentro de uma panela com água fervente. O Franklin chegou no orfanato com 2 anos de idade e conseguiu fugir com 16. Então, durante esses 14 anos que ele passou nesse orfanato, tudo que ele conhecia era violência. Ele não sabia o que era amor, não sabia o que era compaixão, empatia, ele não sabia o que era nada disso, ele só conhecia mesmo a violência. E provavelmente foi isso aí que moldou o caráter do Franklin, porque nessa idade, na idade da infância e da adolescência, é quando você está desenvolvendo o seu cérebro, você está desenvolvendo o seu caráter. E, infelizmente, nesse caso, o cérebro do Franklin, o psicológico do Franklin foi afetado de uma forma que o fez virar um monstro, um bicho, um animal. Eu acho seriamente que todas as coisas que ele faz no futuro se relacionam diretamente com as coisas que ele passou nesses 14 anos dentro dessa instituição. E eu não tô passando pano para criminoso aqui, eu não passo pano para criminoso aqui, mas é inegável que na infância dele ele sofreu muito abuso, sofreu muita violência. Talvez se não fosse isso, ele teria virado uma pessoa normal. Mas a gente também não sabe, porque às vezes a pessoa nasce com o mal dentro de si. Mas, quem sabe, talvez ele não poderia ter tido uma vida normal e a gente não estaria aqui conversando sobre isso. Aos 16 anos, como eu disse, ele consegue fugir dessa instituição e ele nunca mais volta. Como ele não tinha para onde ir, não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha formação, ele decidiu se alistar ao exército, só que com documento falso, porque ele ainda era menor de idade. E logo depois ele foi descoberto e foi expulso da corporação, porque ele tinha 16 anos, né? O Franklin até passa um tempo morando com a irmã e com o marido, só que eles brigavam o tempo todo e a situação ficou insustentável e ele não ficou por lá por muito tempo, só durou algumas semanas assim. E sem outra alternativa para sobreviver, o Franklin começa a praticar alguns crimes assim, tipo coisa boba, roubo, furto em loja e tudo mais, nada violento, nada agressivo por enquanto. Eu não sei como ele conseguiu, não entendi direito na história, mas há um ponto em que o Franklin decide procurar a mãe biológica, esperando ter ali uma casa para ir, um lugar para morar, uma família e tal, e ele consegue encontrar a dela. Quando ele encontra a dela, ela está trabalhando com prostituição e ela não quer saber absolutamente nada dele. Ela não quer saber dele, ela não quer conhecer ele, não quer conversar com ele. E logo depois que ele apareceu para falar com ela simplesmente sumiu do mapa novamente e ele nunca mais conseguiu contato com ela, nunca mais conseguiu contato com ninguém. Por isso que eu acho que quando ela deixou essas crianças no orfanato, de repente, muito provavelmente, o problema não era somente financeiro. Eu acho que talvez ela queria até fugir das memórias da violência que ela passava com o marido dela. E as crianças, claro que lembravam ela da violência que ela tinha passado. E para começar uma vida nova, talvez a ideia dela era deixar as crianças no orfanato e tal, para poder começar de novo e tentar ter uma vida diferente. E depois dessa rejeição da mãe, o Franklin se volta ainda mais para a vida do crime. Ele passava de cidade em cidade nos Estados Unidos, roubando aqui e ali, e sempre fugindo, sempre correndo. E assim, mas era só mesmo roubo em loja e tal, coisa boba. Até que um dia, em Los Angeles, ele acaba tentando entrar numa loja para roubar uma arma. E esse plano dele não dá muito certo, porque acaba que a polícia chega muito rápido e eles trocam tiros e tal, e o Franklin é atingido no estômago. Ele é encaminhado ao hospital para receber um tratamento e faz uma cirurgia, né? E logo depois da alta, ele é enviado a um centro de reabilitação juvenil e ele fica lá por mais ou menos um ano e com 19 anos ele é liberado de lá. A tal da reabilitação desses centros
É óbvio que não ia funcionar com o Franklin. Logo depois de sair desse centro de reabilitação, ele já volta a cometer os mesmos crimes de antes. Até que ele para na Geórgia, coincidentemente indo morar muito próximo daquele orfanato que ele passou 14 anos da vida dele. E eu acredito que a proximidade com o lugar que ele passou esses 14 anos tenha trago algumas memórias a ele, os pensamentos muito ruins, porque a partir daí ele começa a aumentar a gravidade dos crimes dele, ele começa a fazer coisas muito piores. E um mês depois da estadia dele na Geórgia, em 62, em junho, ele vai até um clube de boliche e ele rapta uma menininha de 4 anos de idade, leva ela para o meio do mato para fazer vocês sabem o quê, e deixa ela lá e foge. Mas rapidamente essa menina é encontrada e é levada ao hospital e eles fazem exame nela e os médicos descobrem uma quantidade enorme de sangue na menina. E o pior disso, a coisa mais nojenta de tudo isso, é que eles encontram marcas de mordida nas partes íntimas da menina também. Isso pra mim soa tão nojento e doentio. Isso é coisa de uma mente muito perversa. O Franklin foi encontrado pela polícia e ele foi condenado a 20 anos de prisão por causa desse acontecimento aí. O que eu acho surreal, porque uma criança de 4 anos não tem estrutura física para aguentar uma situação dessa, uma violência dessa magnitude, e isso, para mim, pode ser interpretado como tentativa de homicídio. E ainda mais como é um crime muito violento, isso aí era para ter dado ele prisão perpétua e ele nunca mais ter visto a luz do dia, o que ia evitar a morte de mais 3 pessoas. Eu não tenho pena de estupro, cara, não tenho o mínimo de pena. Eles são escória da sociedade e, para mim, deveria ser prisão perpétua para qualquer tipo de abuso sexual. Porque você tem a opção de não fazer, mas a maldade no coração dessas pessoas é inimaginável. E ele sempre tentava fugir da prisão, ele gostava muito de tentar fugir da prisão. E não demorou muito, com 4 meses de prisão, ele acaba que é escoltado para fazer um exame de vista e consegue fugir. O normal de quem foge da cadeia é você ficar quietinho no teu canto, tentando se esconder, basicamente. Mas não foi o que o Franklin fez, não. No dia seguinte, ele rouba um carro e ele vai roubar um banco. Sim, cara, ele rouba um banco. Ele sai de lá com $7.000, mas ele logo é preso novamente. Mas no mesmo dia, mais tarde um pouquinho, e são adicionados mais 15 anos até a sentença dele, que agora são de 35 anos. Mas 2 meses depois, mais uma tentativa de fugir, o Franklin se junta com outros presidiários ali e conseguem acesso a um caminhão. Agora eu não sei como o presidiário tem acesso a caminhão, e eles fazem ali a ligação direta no caminhão e passa pelas grades, por cima das grades ali da prisão. Só que muito rapidamente ele é pego novamente e mais 5 anos são adicionados à prisão dele, à condenação dele, totalizando aí 40 anos. E depois de tanta tentativa de fugir do Frank, a polícia decide finalmente enviar ele para uma prisão de segurança máxima, onde ele serve a sentença dele. Eu não vou dar spoiler ainda. Porém, o problema dessas prisões de segurança máxima, a gente sabe muito bem como é tratado dentro de prisões, e eu não acho errado não, porque estuprador é o pior tipo de gente que existe. Não demorou muito para as pessoas descobrirem ali, para os prisioneiros descobrirem por que ele tinha sido preso. Ele começou a apanhar muito ali, muita violência sexual, violência física e tudo. E não era só dos presidiários que ele apanhava até dos guardas. Até os guardas não odiavam a cara dele, não toleravam a cara dele. É óbvio, ninguém tolera em nenhuma prisão do lugar nenhum do mundo. A solução do Franklin ali, a melhor solução para ele era se casar
com um dos prisioneiros ali da prisão e esse cara era respeitado ali e com isso ele deixaria de apanhar o tempo todo, deixaria de ser violentado o tempo todo pelos outros prisioneiros e pelos guardas. Mas isso vinha com um custo. Ele seria ali a mulherzinha do cara. Mas ele só seria violentado por esse cara. Então é muito melhor do que ser apanhado da prisão inteira, ser violentado pela prisão inteira. Essa foi a solução dele por 10 anos. Porque 10 anos depois esse cara é liberado da prisão. Eu não entendo, cara, ele tinha 40 anos. O cara é um risco para a sociedade por ser um predador sexual. E o cara é liberado com 10 anos. Ele não serve nem a sentença, nem pela menina de 20 anos. É inacreditável. A justiça americana, gente, é uma piada. As piores pessoas, as pessoas que têm que passar maior tempo, que deveriam passar maior tempo presas, simplesmente são liberadas. Eu não consigo entender isso, cara. É uma piada de verdade. E em janeiro de 73, o Franklin está de volta ativa. Mais uma vez, ele não aprende nada dentro da cadeia, não aprende que tem que ficar quietinho depois de ter sido solto. E um mês depois, num posto de gasolina, ele simplesmente dá um tapa no rosto de uma mulher, chama ela de puta e tenta agarrar ela para sequestrar ela. Felizmente ela foge e tal, denuncia ele, reconhece ele e tudo mais, passa por esse processo, mas um dos amigos do Franklin acaba pagando fiança para ele. E eu não entendo por que nesses casos a pessoa ainda tem direito de fiança. Ainda mais depois dele ter tentado fugir da cadeia várias vezes. Por ele ser um predador sexual, por ele ser um risco à sociedade, claramente. Por que ele ainda tem direito à fiança? Mas beleza, ele paga a fiança. E é daí que o Franklin Delano Floyd desaparece para sempre. É claro que ele não ia voltar para julgamento nenhum, ele não ia voltar para servir sentença nenhuma e ele desapareceu. Pelo menos o Franklin Delano Floyd. Porque daí ele começa a trocar de nome um atrás do outro. E para não ficar muito confusa aqui a história, eu vou continuar chamando ele de Franklin, mas quando ele mudar de nome eu vou avisar. Porque ele muda de nome muitas vezes. Em 74, o Franklin muda o nome dele para Brandon Williams. E conhece uma mulher chamada Sandy Sevasky. Eu acho que eu falei certo. Ela tinha 20 anos, ela era mãe de 4 filhos. A Suzanne, a Allison, a Amy e o Philip. Todos bem novinhos ainda. A mais velha, a Suzanne, ela tinha 4 anos. E o Philip, o mais novinho, tinha só 1. A Sandy tinha dificuldade de criar os filhos ali, financeiras, e trabalhava com prostituição para ajudar ali a criar os filhos dela. Só que ela também tinha problema com o uso de droga e tudo mais. O Franklin começa a tentar convencer ela de que ele quer ser um pai para os filhos dela, de que ele quer ajudar ela. Toda aquela história que a gente já conhece de manipulação e não sei o quê. E com 1 mês de namoro, eles se casam e ele adota os filhos dela. 1 mês de namoro. E a Suzanne era uma menina linda, sempre feliz, sorridente, com tanta inocência nos olhos. E ela corria, brincava pela casa. E o Franklin começa a ter uma relação muito próxima com a Suzanne. Eu diria próximo no sentido de esquisita, sabe? De... sabe? O que não passou despercebido pela Sandy, porque ela começou a reparar assim, pô, tá esquisito isso aí. Mas ela não poderia imaginar que o homem pelo qual ela estava apaixonada ia fazer alguma coisa com a Suzanne. Pouquíssimo tempo depois, a Sandy vai comprar fralda para as crianças na farmácia. Só que quando ela vai passar o cheque é um cheque sem fundo. E por isso, ela é presa por 30 dias. Agora eu tô falando pra vocês, cara, como a justiça americana é uma piada. A pessoa é presa por 30 dias por causa de um cheque sem fundo. Depois de liberada, a Sandy volta para casa e descobre a casa totalmente vazia. E
Primeiramente, ela liga para a família, para os amigos, para tentar saber, de repente o Franklin levou as crianças para passear, alguma coisa assim. Mas ninguém sabia do paradeiro do Franklin, ninguém sabia do paradeiro das crianças, e ela começou a ficar mais preocupada e ligou para a polícia. Ligando para a polícia, eles falam para ela, olha, o Franklin, né, durante esses 30 dias, o Franklin limpou tua conta bancária, pegou os teus 4 filhos e distribuiu em orfanatos diferentes, em cidades diferentes. Depois disso, ela começa a procurar e ela encontra os 2 filhos do meio, a Amy e a Allison. Só que o Philip, ele foi dado em uma adoção privada, que ainda existia nessa época, negócio de você dar a criança para adoção, e aí você recebe um dinheiro e tal, e ele ainda levou 7 mil nessa transação aí. A Suzanne continuava sem aparecer e a Sandy vai até a delegacia desconfiada, porque ela sabia daquela proximidade esquisita do Franklin com a Suzanne. E ela chega lá e fala, olha, o Franklin tá com a minha filha, ele tá com a Suzanne, e, pô, vocês precisam fazer alguma coisa. E a única coisa que a polícia diz pra ela é que eles não podem fazer nada, porque ele é casado com ela legalmente, ele é pai das crianças legalmente, então não se qualifica como sequestro. Então eles não podem fazer nada, o que eu acho um absurdo, porque é claro, é óbvio que os pais adotivos ou o pai, um pai da criança pode sim sequestrar a criança, sim. The police said, "Are you legally married to him?" And I said, "Yes." And the police said, "Well, then that's a civil thing. You'll have to take care of yourself." Mais uma vez, justiça piada. Mas no caso do Franklin, eu acho mais que ele tinha muita sorte mesmo, porque as coisas que acontecem sempre dão certo pro lado dele, sempre, sabe, nunca acontece nada com ele. Eu fico sem entender nada. Por que, que a justiça funciona para cheque sem fundo, mas não funciona para um estupro de uma criança de 4 anos de idade? A Sandy continua por um tempo procurando a Suzanne sozinha, sem a ajuda da polícia, mas não consegue encontrar. Por quê? Brandon Williams desaparece, porque ele muda de identidade novamente. E agora ele é Trenton Davis e a Suzanne é Suzanne Davis. Com esses documentos, ele muda para Oklahoma City e bota a Suzanne na escola e arruma um emprego por lá. Na escola, a Suzanne estava sempre sorrindo, sempre feliz, brincando, correndo com as crianças e não sei o quê. É totalmente normal. As professoras adoravam ela ia super bem nas notas, mas ninguém imaginava o que se passava dentro de casa. O Franklin manipula a Suzanne dizendo que ele é o pai dela e que a mãe dela tinha morrido num acidente de carro. E é o que ela começa a passar para os professores, para os amigos dela que perguntavam, o que corroborava a história do Franklin também. Depois do Franklin perceber que ele tinha controle total sobre a Suzanne, ele tem a ideia diabólica de começar a fazer registros fotográficos da Suzanne. Mas não é bem o que você está pensando, não. São fotografias em posições totalmente inapropriadas para uma criança de 4, 5 anos, sexualmente sugestivas, com roupas sensuais e de verdade, que nojo. E foi assim pela vida dela inteira, tá? Ele sempre fazia essas sessões de foto com a Suzanne e tal, e ele sempre guardava no envelope, e esse envelope ele sempre abria e tal para olhar e para fazer vocês sabem o quê. A extensão do abuso da Suzanne é impossível a gente saber, mas a gente sabe que havia desde os 4 anos de idade, e não só do Franklin. O Franklin convidava os amigos dele também para abusar da Suzanne. E como só quem sabe ou não pode contar, ou não quer contar, ou não simplesmente desapareceu, a gente não tem a extensão total do que a Suzanne sofreu.
mas o pouco que a gente sabe já dá pra imaginar assim o inferno que era a vida dela. Depois de algum tempo, uma babá que cuidava da Suzane de tempos em tempos começa a reparar o comportamento esquisito do Franklin e o Franklin fica aterrorizado com isso aí, com medo de ser pego, e ele se muda novamente e troca de nome novamente. Agora eles são Warren Marshall e Sharon Marshall. Eles passam muitos anos, quase uma década aí, indo de cidade em cidade, nunca se estabilizando muito tempo. Mas o Franklin conseguia um trabalho aqui, outro ali, e botava sempre a Suzane na escola e tal. Em 83, agora a Suzane já tem 13 anos e ele coloca ela numa escola de ensino médio em Atlanta, na Geórgia, que é onde eles ficaram assim por mais tempo. A Suzane continuava indo muito bem na escola, muito bem nas notas, todo mundo adorava ela, fazia muitas amizades e ela começou a gostar muito de física. E o maior sonho dela era trabalhar para a NASA. E daí, eu acho que o bom desempenho na escola da Suzane por todos esses anos, eu acho que é porque dentro da escola ela não tinha que lidar com Franklin. Então ela se dedicava ali aos estudos, talvez até para fugir da própria mente, lembrando das coisas que aconteciam dentro da casa dela. Eu acho que por isso ela ia tão bem na escola, porque ela queria se separar daquela situação. E também porque se ela fosse bem na escola, se ela estudasse bastante, talvez um dia ela tivesse a chance de fazer uma faculdade, começar a trabalhar e tal, e fugir daquela vida ali de uma vez por todas. Os amigos que a Suzane fazia, eles começaram a se interessar assim pela vida dela, porque ela nunca conversava com eles sobre a vida dela dentro de casa. Só que sempre que perguntavam sobre os pais dela, ela não falava muito do pai, mas ela sempre falava que a mãe morreu de acidente ou às vezes ela morreu de câncer, e daí começou histórias conflitantes, assim, o pessoal começou a ficar meio de olhos abertos ali na situação. Outra coisa estranha era o fato de que ela tinha que chegar 4 horas da tarde em ponto em casa, nem um minuto a mais. E toda vez que ela ficava atrasada, as pessoas viam no olhar dela terror, pavor, de medo de chegar em casa um minuto atrasada. Para isso, a Suzane inventou que essa rigidez toda com o horário era porque ela tinha que chegar em casa, fazer as coisas em casa, fazer comida pro pai dela, e o pai dela tinha problema nas costas e tal, e ela tinha que fazer massagens nas costas do pai dela, que é uma parada muito. Porra, não é legal, não é apropriado, não é. É esquisito. E isso é o que as pessoas em volta sabiam. Só sabiam que acontecia alguma coisa esquisita ali naquela casa dela. Mas ninguém sabia o que e não tinha evidência, não tinha prova de nada para falar. E assim seguiu a vida dela. Mas o mais esquisito de tudo era que sempre que o Franklin levava a Suzane para a escola, ele não se despedia dela com um abraço, com um aperto de mão, com um tchauzinho, não. Eles davam um selinho. E, cara, eu acho meio assim, meio. E a Suzane agora ela já tinha 13 anos. 13 anos dando selinho no pai. Isso é. Sabe? Não tem cabimento isso. E as pessoas começaram a reparar isso e ficar suspeitos com essa situação. Conforme os anos iam passando, a Suzane ia se desenvolvendo, o corpo dela ia se desenvolvendo e ela passou a começar a usar roupa muito curta. E todo mundo via que ela estava desconfortável com aquelas roupas, porque ela ficava sempre cobrindo assim e abaixando a saia, assim, shortinhos, não sei o que. Com certeza, claramente, desconfortável com aquelas roupas, porque quem escolhia as roupas dela era o Franklin. Os amigos dela tentavam conversar com ela, tentavam fazer com que ela se abrisse para saber o que estava acontecendo, mas toda vez que alguém perguntava alguma coisa, ela se fechava, ela não queria falar, ela não queria passar o que estava acontecendo e ela não falava nada, ela nunca falou nada. Esse era o tamanho do controle do Franklin sobre a Suzane. Ela ia para a escola, ela tinha amigos, ela arrumava namoradinho e tudo mais, e ela nunca falou nada para ninguém.
Nessa época aí, num acampamento de verão, a Suzanne conhece Jennifer Fisher. Elas não eram da mesma escola, mas elas viraram melhores amigas. Sempre estavam juntas, passavam horas e horas no telefone. E um dia a Suzanne teve a grande ideia de levar a Jennifer para dormir na casa dela. Talvez a Suzanne pensasse que o pai dela não ia fazer nada na frente da Jennifer por medo de ela denunciar e tal, dele ser pego. Mas não foi bem assim. Assim que a Jennifer chegou na casa do Franklin, ela olhou pra cara do Franklin e ela soube que tinha alguma coisa de errado com aquele cara. Porque se eu olhar pra cara dele, ele tem cara de velho sujo nojento. Não adianta, a gente sabe reconhecer de longe. E com ela não foi diferente. Até que depois de algum tempinho, ele simplesmente fala para as meninas assim: hoje vocês vão pra boate. Só que não era uma boate tipo matinê e tal, coisa de adolescente, não. Nessa época elas tinham 14 anos, tá? E era boate mesmo, boate de adulto. A Jennifer não queria ir, ela ficou desconfortável, ela nunca tinha ido num lugar desses. E ela começou a dar desculpa de que ela não tinha roupa pra ir, que não sei o quê. Aí o Franklin fala assim pra ela: não tem problema não, vamos lá procurar uma roupa da Suzanne, que as roupas da Suzanne vão caber em você, a gente tem um monte de roupa lá, vamos lá procurar. E preste atenção nesse vamos lá procurar, porque ele que acaba escolhendo a roupa das meninas também. Já no quarto da Suzanne, a Jennifer começa a reparar no monte de lingerie sensual assim que ela tem, coisa totalmente inapropriada novamente para a idade dela, ela tinha 14 anos. E aí quando ela questionou a Suzanne sobre isso, a Suzanne falou assim: não tem problema não. O meu pai deixa eu ter essas coisas, ele até compra pra mim. Daddy buys the stuff for me, lets me have it. I said, oh my God, these are beautiful, but hello, why do you have this? A inocência de uma pessoa que passa por essas coisas e acha que é normal. Daí, o Franklin começa a procurar roupa ali para as meninas vestirem, falando assim: ela ia ficar linda naquele seu vestido rosa. E quando as duas estão prontas, ele, arrumada para sair, ele dispara: nossa, vocês duas são algo para admirar. Sério, me dá ânsia de vômito isso aí. E vão as duas meninas com 14 anos, roupa curta, sensual, parar dentro de uma boate cheia de velho nojento, encarando elas de cima e embaixo, dançando com elas e não sei o quê, falando coisas explícitas no ouvido delas e tal. A Jennifer totalmente desconfortável, só que ela reparou na familiaridade da Suzanne com aquele pessoal, com aquele ambiente, ela dançando toda feliz, toda alegre, tranquila, não sei o quê. E, de repente, é porque a Suzanne estava acostumada a frequentar esse tipo de lugar e também porque, de repente, ela até conhecia aqueles caras que estavam lá. De repente, aqueles caras eram até amigos do Franklin mesmo. E terminou aí esse terror para Jennifer. Elas foram, ainda bem, chegaram em casa bem e foram se trocar para dormir. Enquanto a Suzanne e a Jennifer se trocavam para dormir, o Franklin abre a porta do quarto com uma pistola apontada para a cara da Jennifer, falando assim: acho que eu mandei vocês irem dormir. Não assim, mas gritando, com a cara de ódio assim pra Jennifer. E a Jennifer quase se mija nas calças, ela não tá acostumada com esse tipo de coisa. E o que o Franklin faz? Ele simplesmente começa a rir e sai do quarto. Como se nada tivesse acontecendo, como se aquilo fosse uma grande piada. A Suzanne pede 1000 desculpas, diz que não tem problema, diz que meu pai é assim mesmo, ele é esquisitão e tal, não sei o quê. Mas depois dessa noite, a Jennifer nunca mais quis passar nenhuma noite na casa da Suzanne. Mas apesar dessas coisas, a amizade delas continuava forte. Elas continuavam passando horas e horas no telefone, só que agora para dormir era só na casa da Jennifer. E todas essas coisas, eu tenho que falar novamente, todas essas coisas mostram como que o Franklin tem controle sobre a Suzanne, porque agora ela tinha até uma melhor amiga, ela ia dormir na casa da melhor amiga, ela fez amizade com os pais da menina.
E mesmo assim, ela nunca contou nada pra ninguém, ela não contava nada pra ninguém. Isso é o tamanho do controle do Franklin sobre ela. Daí, em 86, era o ano de graduação da Suzanne e ela consegue uma bolsa de 100% para a Georgia Tech. E essa Georgia Tech, ela é uma das principais faculdades no ramo da física, assim, que é o que a Suzanne sonhava. Ela queria ser física e queria trabalhar para a NASA. E isso também seria uma oportunidade de se livrar do Franklin para sempre. Só que o Franklin nunca ia aceitar perder a propriedade dele, que é como ele via a Suzanne. E logo a Suzanne aparece grávida. A Georgia Tech não ia aceitar a Suzanne com bolsa com uma gravidez e não aceita, ela perde a bolsa. Assim, ela perde a chance da vida dela, ela perde a chance de conseguir conquistar os sonhos dela e ter uma vida normal, sabe? E os amigos da escola perguntaram quem era o pai da criança e tal, e ela dizia que era um menino da escola. Só que ela nunca disse quem era exatamente esse menino da escola, e eu acho que foi o Franklin que a engravidou mesmo, porque ele sabia que a Georgia Tech não ia aceitar ela caso ela tivesse grávida. Além do que, se ela largasse ele, tinha a possibilidade dela abrir a boca e falar tudo que ele fez com ela. Então, é óbvio que ele não ia deixar isso acontecer. A Suzanne dá à luz a um bebê que imediatamente Franklin coloca para adoção privada, levando ainda algum dinheiro ainda em cima da vida da Suzanne, em cima às custas da vida da Suzanne. Agora a Suzanne sofre tudo que ela sofre, ela se dedica à escola para tentar, de alguma forma, fugir daquela situação. De repente, ela achava que ela ia conseguir um futuro estudando e tal, e essa era a única forma de sair dali, mas acaba que ela perde tudo. Ela vê os sonhos dela se esvaírem pelos dedos e sem que ela pudesse fazer nada. Isso é muito triste, cara, isso é muito triste. E assim que acaba o ensino médio, além disso tudo, o Franklin e a Suzanne começam a se mudar de novo de cidade a cidade, eles mudam de nome de novo. E a Suzanne tem que deixar para trás todos os amigos que ela fez, toda a vida que ela criou. A adolescência, os sonhos, a melhor amiga, ela nunca mais ia ver a Jennifer. De repente, a única pessoa que ela conseguiu formar ali uma conexão que não fosse de controle, que não fosse de amor. E é muito triste. Por 2 anos eles ficaram aí de cidade em cidade e a Suzanne trabalhando em lanchonete e tal. Até que quando a Suzanne tem 18 anos, em 88, eles se mudam para Tampa, na Flórida, onde eles se estabelecem ali um pouquinho. E a Suzanne engravida novamente, mas dessa vez o filho é de um namoradinho que ela fez, o Greg Higgs. E depois da criança nascer, um menino lindo, ela colocou o nome dele de Michael. Só que o Franklin não deixou o pai do Michael ter acesso à criança, porque ele queria criar a criança como filho dele. A Suzanne se apaixona instantaneamente pelo Michael, porque o Michael ele era a imagem da inocência que foi cortada dela. Ela sofria o tempo todo, ela vivia o tempo todo, então aquela criança ali foi tipo meio que o escape dela, sabe? Quando ela tava com o Michael, ela conseguia sorrir, ela conseguia brincar e tal, e eles ficaram muito, muito próximos, muito rapidamente. Voltando, lá em 88, ainda grávida, a Suzanne, o Franklin obrigou que ela trabalhasse numa casa de stripper, e mesmo que ela não quisesse estar ali, ela continuou com o mesmo comportamento da escola, ela fez amizade muito rápido com as meninas, ela era muito querida ali, era muito alegre e tudo mais. Mas como todo lugar que o Franklin passava, ele deixava suspeita, ele mesmo levava a Suzanne para o trabalho e ele ficava na porta lá, esperando ela sair para poder pegar o dinheiro dela. Depois de um tempo, ele começou a entrar na boate para assistir a Suzanne dançando só de calcinha e começou a fazer
comentários, assim, com os amigos de copo dele, falando assim, você não acha que o peito dela é muito pequeno, não? E aí ele até obriga ela a colocar silicone e depois ele começa a falar, você não acha que ela tá mais bonita, não? Agora com silicone, os peitos dela estão mais bonitos agora e tal, não sei o quê. E isso é só o básico, tá, gente? Porque pela índole do Franklin, provavelmente ele falava coisas muito piores ali da filha dele. Ah, e nessa época o Franklin não trabalhava, tá? Era só a Suzanne mesmo. E ele começou a obrigar a Suzanne a trabalhar com isso também, só para ganhar mais dinheiro. Além disso, uma das amigas da Suzanne, a Heather, ela fazia umas festinhas privadas, assim, onde as meninas iam para trabalhar. E o próprio Franklin pede a Heather que leve a Suzanne para ela fazer um pouquinho mais de dinheiro. Só que ela acha estranho, porque o próprio pai da garota aí pedir para ela levar a Suzanne para esse tipo de festa. E ela foi falar com a Suzanne sobre isso. A Suzanne aceita e tudo mais, e elas começam a fazer esse tipo de festa. E isso das festas aconteceu várias vezes, tá? E o Franklin sempre levava elas duas para essas festas. Sharon's dad told her that she needed to inquire about the parties that I was setting up, and she needed to tell me that she was available. Só que teve um dia que ele perguntou se tinha como ele entrar para assistir. E a Heather disse que, óbvio que não, porque ela achou um absurdo o pai dela querer entrar na festa para ver a filha dele transando como estranho. Ela falou, claro que não, óbvio que você não pode entrar. E o Franklin é tão imundo, tão nojento, que ele tenta fazer a Heather fazer um programa junto com a Suzanne para um amigo dele. A Heather foi falar com a Suzanne sobre isso, porque ela achou isso o cúmulo do absurdo. E a Suzanne fala isso aqui, cara. Ela fala, não tem problema. Ele é amigo do meu pai há muito tempo. Eu uso com ele praticamente a vida toda. Depois de ouvir isso, a Heather entendeu o que estava acontecendo ali, porque ela passou por algo parecido. Quando ela tinha 9 anos de idade, ela foi abduzida por um estuprador e foi mantida em cativeiro por 5 anos. Mas a Heather tentou ajudar. Ela tentou convencer a Suzanne a fugir, a largar o Franklin para trás, fugir com o Michael e tal, tentar começar uma vida nova. Mas a Suzanne falou que não ia fazer isso, que não podia fazer isso, que ela nunca ia fazer isso, porque o Franklin ameaçava que se um dia ela tentasse fugir, ele ia atrás dela, ia achar ela, ia matar ela e o Michael. Isso, e ela pediu, por favor, não conta pra ninguém sobre isso, deixa tudo como tá, que eu me resolvo e tal. E a Heather aceitou e não contou pra ninguém. Cheryl Ann começou, tinha 19 anos quando conheceu Franklin. Ela trabalhava na mesma casa, ela era um amor de pessoa, era carismática e tudo mais, e o sonho dela era ser atriz de Hollywood. Ao saber das aspirações da Cheryl, o Franklin inventou que ele tinha muitas conexões com o pessoal em Hollywood, e não sei o quê, e convidou a Cheryl para fazer um filme. A Cheryl só não imaginava que tipo de filme que era esse. Chegando ao local das filmagens, a Cheryl descobre que ela tinha que fazer uma cena de sexo. E seria com a Suzanne. A princípio, ela não queria, mas o Franklin manipulou ela a aceitar, e é porque ele disse que era assim que todas as atrizes entravam em Hollywood. Só pra deixar bem claro aqui, ele não tinha conexão com ninguém, tá? Esse filme era só pra ele adicionar a coleção dele. E alguns dias depois, o Franklin tenta agarrar a Cheryl pra, vocês sabem o que, ela consegue fugir. Mas ela ficou muito puta com esse cara e ela entendeu que não tinha nada de Hollywood nenhum, que ele tinha mentido pra ela e que ele era só um velho sujo imundo, e ela decide se vingar. A Cheryl sabia que a Suzanne ganhava um auxílio do governo, só que ela também sabia que a Suzanne fazia uns $1.500, $2.000 por mês, e ela denunciou isso ao governo e a Suzanne deixou de receber esse auxílio do governo. E o Franklin ficou possesso com isso. Ele foi até a casa de stripper e começa a discutir com a Cheryl e fala assim pra ela, você vai pagar por isso. And he was screaming at her.
and he said he was going to kill her. Uma semana depois, a Cheryl é dada como desaparecida. Muitos anos depois, descobriram o corpo da Cheryl e que ela tinha sido morta de uma forma muito brutal e muito sexual. E há indícios, assim, de que a Suzanne presenciou. Por quê? Porque o Franklin sempre dizia que ele ia matar a Suzanne e o Michael caso ela tentasse fugir. E provavelmente ele deve ter feito mesmo a Suzanne presenciar aquilo para que a Suzanne tivesse certeza do que ele era capaz. E isso aumentou ainda mais o controle dele sobre a Suzanne. Logo depois disso aí, a casa do Franklin com a Suzanne misteriosamente pega fogo. Eles pegam o dinheiro do seguro da casa e eles se mudam de novo, mudam de nome de novo, e agora eles são Clarence e Tonya Hughes. E eles sabiam que se encontrassem o corpo da Cheryl, eles saberiam que a Cheryl teria algum envolvimento nisso, porque ela tinha, depois da Cheryl, ela sumiu. Então, eles iam procurar por uma menina com o pai e uma criança. Eles não iam procurar por um casal com uma criança. E, por isso, o Franklin decide se casar com a Suzanne. Agora, aos 20 anos, a Suzanne engravida novamente, só que o Franklin não quer a criança. E ele faz adoção privada de novo, levando $7.000 novamente às custas da vida da Suzanne. E a Suzanne logo tá de volta às casas de stripper. Ela faz amizade com todo mundo novamente. Só que dessa vez ela arruma um namorado, o Kevin. Assim, de namoro mesmo. Ele era um cliente dela e eles passam a namorar. E ela também faz amizade com uma menina chamada Connie. E ela começa a contar para Connie o que ela passava em casa. Nesse ponto, o Franklin já batia na Suzanne se ela não chegasse em casa com pelo menos $200. A Suzanne não aguentava mais e ela confessou pro Kevin tudo o que acontecia. E ele falou, não, a gente vai fugir, a gente vai se casar, eu vou ser um pai pro Michael e a gente vai ter uma vida normal. O Franklin descobre dos planos do Kevin com a Suzanne. E alguns dias depois, a Suzanne é atropelada por um carro que foge da cena do acidente. E ela se fere gravemente e fica em coma no hospital. Nunca foi provado legalmente que o motorista era o Franklin, tanto que ele nunca foi condenado pela morte da Suzanne. Mas, dado o histórico dele e o fato dele ter descoberto os planos da Suzanne com o Kevin, é bem capaz de ter sido ele mesmo. E além de a gente poder imaginar, os médicos fizeram exames assim na Suzanne e eles descobriram sinais de abuso físico, ossos recalcificados e hematomas que não condiziam com os ferimentos do acidente. What caught my attention was the scratch marks right here, like somebody's hand scratches. To me, it looked like she had been in a fight. Mas não tinha nada de evidência que provasse que o Franklin era responsável por isso. E o Franklin vai até o hospital, se apresenta como o Clarence, marido da Suzanne, marido da Tonya, no caso, né? E os médicos dizem pra ele que ela tá em estado grave, mas tá estável, eles vão conseguir salvar ela. Só que a reação dele, os médicos veem que a reação dele não é de felicidade, ele parece até um pouco irritado com aquilo, ele não demonstra alívio, nada assim. É a esposa dele tá em coma, como é que é assim? É meio estranho, né? E ele chega até a contar pro pessoal lá, os médicos, que vai vender tudo dele e da Suzanne e vai se mudar com o Michael pra outro estado e não sei o quê. Cara, a esposa dele tava em coma. Como é que ele chega falando um negócio desse? Ele realmente não tinha problema nenhum esconder a vida dele, a vida secreta dele pra ninguém. Ele falava as coisas assim como se ele soubesse que nunca ia ser pego. Mas ele foi, calma que ele foi. Além desses eventos suspeitos, ele se recusou a pagar pelo tratamento da Suzanne. As meninas da boate que fizeram uma vaquinha para pagar os custos da Suzanne no hospital, cara.
As meninas, depois de descobrirem, né, que a Suzane estava no hospital, elas ligam pra lá e a Connie fala com o pessoal do hospital, olha, de jeito nenhum, não deixa o marido dela visitar porque a gente acha que ele tá tentando matar ela. Só que não tinha evidência disso, não tinha nada que provasse isso, então não tinha nada que eles pudessem fazer. 5 dias depois do acidente, de manhã, as enfermeiras descobrem a Suzane morta no quarto. Só que não tinha sentido para isso, porque ela estava se recuperando. O único sentido que tinha para a morte dela é que na noite anterior ela foi visitada pelo Franklin. A Suzane era uma menina que, se não tivesse sido tirada da mãe, ela poderia ter tido uma vida perfeita, uma vida feliz, uma vida normal. Mas esse pedaço de merda apareceu na vida dela e estragou tudo e acabou com tudo, com todos os sonhos dela, com toda a inocência dela, com a vida dela inteira. O Franklin, ele via ela como uma propriedade. E por que eu acho que foi ele que matou ela? Porque se a Suzane tinha coragem de largar ele para se casar com o Kevin, quem ia garantir que ela não teria coragem de contar para a polícia todas as coisas que ele fez? E como eu disse, era a propriedade dele, ele nunca ia deixar, tipo, se eu não posso ter, ninguém mais vai ter. Essa era a mentalidade do Franklin. Ele era incapaz de amor, ele não tinha filha, ele não tinha um filho, um neto, sei lá. Ele tinha posses. Era assim que ele via as pessoas ao redor dele. Eu acredito que é bem isso, é bem por aí mesmo. Mas a história não termina por aqui não, tá? Com a morte da Suzane, o Franklin decide se mudar novamente, muda de nome novamente e ele queria levar o Michael. Só que para isso, ele precisava de dinheiro. E ele precisava pegar o prêmio do seguro de vida que ele tinha colocado na vida da Suzane alguns 2 meses antes dela morrer. Quando Clarence ligou para a agência de seguros, ele deu o número de Seguridade Social, o CPF, do Clarence. Só que deu como não existente. E aí ele tenta um segundo número, não existente. Quando ele tenta o terceiro é de um homem chamado Franklin Delano Floyd. E lembra que ele ficou fugido por 17 anos? Esse pequeno erro dele fez com que ele fosse pego novamente pela polícia. Só que até aí a polícia não tinha noção de nada do que tinha acontecido durante esses 17 anos por conta das diversas trocas de identidade e não sei o que. Eles não sabiam o que ele tinha feito esses 17 anos. Eles só tinham aquele caso lá de trás do posto de gasolina. Então ele só pega 3 anos por causa disso. Aos 2 anos de idade, o Michael ele foi colocado para adoção e ele foi adotado por um casal que deu muito amor e carinho para ele. Ele chegou lá, tinha sinal de maus tratos, sem muito desenvolvimento para uma criança de 2 anos, tinha mais o comportamento de uma criança de 9 meses. Ele não falava uma palavra, ele chorava por horas e horas sem motivo. E ele parecia sempre estar com medo de alguma coisa. Ele era claustrofóbico também. E chegava a ficar batendo a cabeça na parede, assim, à toa. E os pais dele não entendiam e decidiram levar ele para terapia. Na terapia, descobriram que o motivo da claustrofobia era porque quando o Franklin ia levar a Suzane para o trabalho e ficava lá horas esperando ela sair do trabalho para pegar o dinheiro dela, ele deixava o Michael trancado no armário esse tempo todo que ele ficava esperando a Suzane sair do trabalho. E a origem dos outros problemas provavelmente era o Michael presenciar ali os abusos contra a mãe dele pelo Franklin. E a gente acha que criança não entende. Entende sim, entende tudo o que está acontecendo. A criança é uma esponja e ela absorve tudo o que está acontecendo em volta dela. Esse casal cuidou do Michael com muito amor e carinho, e quando ele tinha 5 anos de idade,
Ele entrou na escola, ele era uma criança super feliz, super tranquila, brincava, corria e tal, fazia amizade com as outras crianças. E aos 5 anos de idade, ele já tinha a mesma mentalidade dos amiguinhos dele da escola. Ele tinha conseguido superar todos os traumas, ele tinha conseguido se desenvolver normalmente como uma criança normal. Mas essa felicidade não ia durar muito tempo, porque o Franklin estava prestes a sair da cadeia. Em setembro de 94, o Franklin se enfia dentro da escola do Michael e ele vai direto para a sala da direção. Chegando lá, ele aponta uma arma para a cabeça do diretor e fala: olha, tira o Michael daqui de dentro, eu quero ele do lado de fora da escola porque eu vou levar o Michael. E se você não fizer, você vai ter um problema bem pior. E o diretor, com medo de ter uma tragédia ali, um desastre muito pior, ele acaba acatando o pedido do Franklin e leva o Michael até o lado de fora da escola, quando o Franklin joga os dois dentro do carro, o diretor e o Michael, e começa a dirigir. Ele dirige por algum tempo e quando chega numa região de mata, ele tira o diretor de dentro do carro e amarra o diretor a uma árvore, entra no carro e vai embora. Essa foi a última vez que o Michael foi visto. O corpo dele nunca foi achado até hoje. O diretor da escola foi encontrado, ele foi até a polícia, denunciou o Franklin, não sei o quê. Mas, quando a polícia encontrou o Franklin não estava mais com o Michael. E no depoimento, ele não abre a boca, o Franklin não fala nada. Daí que o FBI se envolve no caso, porque eles descobrem a porrada de identidade falsa que ele tinha. E o FBI era o pessoal mais preparado para lidar com esse tipo de coisa. Para entender aí, né, o que rolou durante esses 17 anos. O FBI começa pela mãe do Michael, a Tonya Hughes, mas logo descobrem, ou acham que descobrem, que a identidade dela original era Cheryl Marshall. E querem saber por que ela tem identidade falsa também. E fuçando ali a vida do Franklin, eles descobrem a foto mais importante, a foto que desvenda o caso, que eles conseguem ver a semelhança dessa menina da foto com a Suzanne. E ligando os pontos, eles acabam entendendo tudo que aconteceu. Eles acabam entendendo que aquela menininha linda sentada no colo desse homem, ela foi raptada aos 4 anos de idade e foi utilizada para satisfazer as doenças do Franklin. E para complicar um pouquinho mais a vida do Franklin, eles descobrem as fotos da Cheryl também, porque ele tinha feito fotos da Cheryl e com evidências dos exames que eles fizeram no corpo da Cheryl, eles repararam em hematomas, em marcas e tal, e algumas joias que apareciam nas fotos também foram encontradas junto com o corpo dela, e eles ligaram um caso no outro e descobriram que foi o Franklin que matou a Cheryl. By comparing the injuries to the woman in the photos to the wounds in the remains, as well as dental records, investigators identified the woman as Cheryl Ann Comesso. E primeiramente, o Franklin foi condenado a 52 anos pelo sequestro do Michael, e depois a condenação dele foi mudada para pena de morte por causa do assassinato da Cheryl, porque as fotos eram prova suficiente. O FBI passa 20 anos investigando, tentando achar o Michael e tentando descobrir a identidade real da Suzanne. E o Franklin nunca colaborou com as investigações, até que um dia, 20 anos depois dele ser preso, ele diz que quer confessar, e ele confessa tudo, fala sobre a identidade da Suzanne e fala sobre o que ele fez com o Michael. Sobre o Michael, ele diz que ele percebeu que o menino estava descontrolado, estava em pânico, ele não lembrava mais de quem era o Franklin, e ele não sabia o que fazer com o Michael, porque ele sabia que ele não ia conseguir ter o mesmo controle sobre o Michael que ele tinha sobre a Suzanne. Então, como ele não ia devolver a propriedade dele para os pais adotivos, ele decide matar o menino. Ele
leva até uma área deserta, assim, de mata também, e atinge o Michael com 2 tiros na cabeça. O corpo do Michael foi jogado no meio do mato e ali naquela região tinha muitos animais e esses animais provavelmente consumiram o corpo do Michael. E por ter passado 20 anos, até hoje eles não encontraram nem rastros do corpo do Michael em lugar nenhum, até porque o Franklin nunca disse onde exatamente ele foi colocado. Eu vou deixar aqui um pedacinho de uma entrevista que ele fez aqui. Esse cara, ele não tem remorso nenhum pelo que ele fez. Why won't you tell us where he is? It's none of your damn business where he's at. You don't have a right to love him, care for him, and cherish him, because he ain't yours. E o FBI consegue, então, identificar Sandy Sevasky e conta pra ela da vida da Suzanne, que ela perdeu há 40 anos atrás. E eu não consigo imaginar a dor pela qual a Sandy passou, porque eu não sou mãe, mas eu imagino que deve ter sido um filme de terror na vida dela descobrir que a filha dela ficou viva por 20 anos e sofrendo o que ela sofreu. É inimaginável. O Michael, o caso foi fechado porque, como eu disse, o corpo nunca foi encontrado e deram como morto. Uma boa notícia é que em 2020, o Philip, que era o mais novinho da Sandy, ele se apresentou à polícia porque ele acreditava que ele era o Philip e, através de testes de DNA, ele foi apontado como um dos filhos da Sandy e eles tiveram um encontro e tal, tudo mais. E outra boa notícia, agora essa é maravilhosa, esse pedaço de merda acabou de morrer no dia 23 de janeiro de 2023. Provavelmente ele está num lugarzinho especial do inferno reservado pra gente como ele. E eu espero que ele esteja queimando muito aquela bunda dele sentado no colo do diabo. É isso que eu espero. Bom, eu espero que eu tenha conseguido trazer esse caso para vocês com certa leveza novamente. Muito obrigada pelo apoio até aqui, muito obrigada por assistir até aqui. Por favor, se inscrevam no canal. E, mais uma vez, eu lembrar para vocês, meu Pix vai estar aqui embaixo, se você quiserem me ajudar de outra forma. E é isso, muito obrigada, continuem aí me apoiando e me dando todo esse suporte, que eu tô amando ter essa conversa com vocês. E sobre sugestões, por favor, mandem sugestões sim, porque eu não conheço todos os casos do mundo e eu quero fazer casos que vocês também querem ver. Eu queria fazer essa troca com vocês, assim, da gente ter uma comunidade mesmo, não sou só eu contando uma história pra vocês. Mas é isso, a meta é 1000 inscritos e a gente consegue, vamos chegar lá com a ajuda de vocês. Compartilha esse vídeo pros seus amigos, dá o like no vídeo pra impulsionar e a gente chega lá, a gente consegue. Muito obrigada, um beijo e até mais.